Historicamente, Filadélfia foi uma cidade com uma significativa influência grega, mas também com uma população considerável de judeus. A cidade estava sujeita a terremotos frequentes e a sua localização geográfica a tornava vulnerável a essa catástrofe natural. Após um grande terremoto em 17 d.C., Filadélfia recebeu a ajuda do imperador Tibério, que a renovou e a tornou um centro de lealdade romana. Em meio à vulnerabilidade causada pelos frequentes terremotos em Filadélfia, Jesus fez uma promessa de estabilidade e firmeza à igreja, dizendo que os tornaria colunas no templo de Deus. Essa imagem simboliza segurança e permanência em Cristo, oferecendo consolo aos cristãos da cidade que viviam em constante insegurança. A promessa revela que, apesar das dificuldades da vida, a posição dos crentes em Cristo é inabalável, uma base segura e eterna. No contexto da cidade de Filadélfia, a igreja estava situada em um ambiente de perseguição e muitas dificuldades. No livro de Apocalipse, Jesus faz uma carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículos de 7 a 13. A igreja é louvada por sua fidelidade e resistência, apesar das muitas dificuldades. A cidade era predominantemente pagã, com uma forte presença de cultos ao imperador e ao politeísmo romano, além da forte presença de judeus que se opunham ao cristianismo. A igreja de Filadélfia, portanto, enfrentava desafios internos e externos, mas era conhecida por sua perseverança, fé e sua pregação da verdade. Outro aspecto importante sobre Filadélfia é que ela era um centro de vinicultura, e isso merece destaque. Sabemos que Jesus se revela como a videira verdadeira, e o fato de Filadélfia estar inserida nesse contexto de produção e comércio de vinhos nos remete diretamente a essa verdade espiritual. A Bíblia nos ensina que aqueles que estão unidos a Cristo, a videira, tornam-se os ramos, e é através dessa união que eles produzem muito fruto, refletindo a vida e o poder de Cristo em suas ações e testemunhos. Jesus prometeu à igreja de Filadélfia uma porta aberta que ninguém pode fechar, simbolizando oportunidades contínuas para evangelizar e ministrar. Além disso, a porta do reino dos céus permanecerá sempre aberta para esses crentes. A fidelidade traz bênçãos eternas e oportunidades contínuas para os servos de Cristo. A igreja de Filadélfia pode confiar que, mesmo com pouca força, será capacitada por Deus para proclamar o Evangelho, pois Ele mesmo a colocará em posições estratégicas e é fiel para cumprir suas promessas. O Senhor também fala sobre força na fraqueza. Apesar de ser uma igreja pequena e sem muitos recursos humanos, Jesus a elogia por sua fidelidade. Ele promete protegê-la da grande provação que virá sobre o mundo, a grande tribulação. Deus valoriza mais a fidelidade do que a força humana, pois nosso poder vem somente dele, não de nossas próprias capacidades. Assim, aprendemos que não é pela força do nosso braço, mas pela fidelidade que o Senhor espera de sua igreja. Jesus promete honrar publicamente os fiéis da igreja de Filadélfia, que enfrentavam perseguição dos da sinagoga de Satanás, que eram falsos judeus que tentavam corromper a igreja. Embora a fidelidade a Cristo possa resultar em rejeição, as recompensas eternas são muito maiores e a fidelidade trará sempre a vitória, mesmo diante da adversidade. Filadélfia é um modelo de esperança para igrejas e crentes que enfrentam grandes limitações, mas permanecem fiéis. Ela demonstra que Deus usa os pequenos e fracos para realizar feitos grandiosos e maravilhosos, mostrando que a fidelidade é mais importante do que a força aparente. A igreja de Filadélfia é um modelo para todo crente, pois agrada ao Senhor e participará do arrebatamento. Almejar essa posição é essencial, pois muitos crentes ficarão para enfrentar a grande tribulação e o anticristo, sendo salvos apenas por meio do seu sacrifício pessoal. É melhor viver em fidelidade agora, para ser arrebatado e viver com Cristo, do que enfrentar a tribulação.
É angustiante pensar nisso, pois a grande tribulação será um período de profundo sofrimento. Será um tempo de tribulação tanto para a igreja que permanecer, quanto para Israel, que será tratado diretamente pelo Senhor durante esse período. Será um tempo de intenso clamor, mas a ação do Espírito Santo será diminuída, já que a igreja terá sido retirada da terra. Por isso, volto a falar, é melhor ser fiel ao Senhor, enfrentar rejeição e perseguição, até mesmo daqueles da sinagoga de Satanás, do que viver naquele tempo de grande aflição. Que cada crente reconheça que os inimigos da igreja não aparecem apenas de forma aberta, mas muitas vezes de maneira disfarçada, tentando desvirtuar a essência da fé e afastar o povo de Deus da graça que nos foi concedida por Jesus Cristo. Os da sinagoga de Satanás representam aqueles que, em cooperação com governos tiranos, buscam silenciar, prender e até matar os crentes, impedindo a liberdade cristã e tentando destruir a verdadeira igreja de Cristo. Esses inimigos se levantam contra a igreja de todas as formas possíveis, promovendo perseguições implacáveis e tentando corromper a liberdade dada por Deus. Portanto, é vital que os crentes estejam alertas e conscientes dessas forças que atuam nos bastidores para minar a liberdade cristã e a pureza da fé. Devemos ser fiéis, não permitindo que a pressão externa nos faça abandonar o propósito divino para as nossas vidas. E que a nossa fidelidade seja mais forte do que qualquer perseguição ou oposição. E que estejamos prontos para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.